Qual é o ponto de partida que propõe Nietzsche? O pensador que vamos abordar agora é um pensador que, antes de tudo, digamos que não lhe faltava bigode. Como vocês podem ver aqui, o querido louco de Turim. Podemos lhe chamar assim porque foi aí que ele enlouqueceu. Ele teve uma vida de muito sofrimento e vou falar um pouco da enfermidade do Nietzsche. É uma coisa interessante. Heidegger falou que de Nietzsche, em última instância, o que sempre se poderá dizer é que se trata de um filósofo que ficou louco. Quer dizer, se alguém às vezes não crê nos filósofos que ficaram loucos, e dizem que esses sujeitos ficam loucos simplesmente pelo que leem nos livros dos filósofos, Nietzsche sim, Nietzsche fez os deveres nesse sentido. Eu era um filósofo louco que ficou louco. Parece que foi uma espécie de sífilis mal curada. Isso não está claro. Karl Jaspers, que era médico e escreveu um notável livro sobre Nietzsche, investigou muito a sua doença e não chegou a essa conclusão tão contundente de que se tratava de uma sífilis mal curada. Bom, se é uma sífilis mal curada ou não, o caso é que a partir de 1889, 1890, Nietzsche entra numa época de sombras da qual não consegue sair. Lhe encontram tocando piano como um louco. Ele tocava piano e pretendia ser compositor. Ele, inclusive, compôs, porém insuficientemente. Principalmente ao lado de Wagner, a pessoa que em determinado momento ele admirou muito. E fica 10 anos louco até que morre, em 1900. Nasce em 1844, que é justamente a época que Marx escreve seus manuscritos econômico-filosóficos. E morre em 1900. Durante esses anos deixou uma marca indelével. Justamente se une a Marx. Em uma atitude partir de uma base que podemos chamar material. Vamos esclarecer isso. Se Marx parte das forças de produção e das relações de produção capitalistas, da materialidade da história, da materialidade do sujeito eleito, que é o proletariado, que trabalha com a matéria, e por isso a sua filosofia se chama materialismo histórico, Nietzsche vai partir da vida. O conceito de vida estava faltando na filosofia. Nietzsche vai se definir a si mesmo, antes de tudo, como um furioso antiplatonista. Por quê? Porque toda a filosofia de Platão consiste, em realidade, em dois pontos essenciais. Há um mundo sensível e um mundo suprassensível. O mundo sensível é o mundo em que habitam os homens. E o mundo suprassensível é o mundo onde estão as ideias, que são perfeitas em si. As ideias fundamentais do mundo platônico são as ideias da verdade, do belo e do bem. Mas estão no mundo suprassensível. E é nesse mundo que Platão instaura os seus valores. Os valores platônicos são o bem, o belo e a verdade. Estão no mundo suprassensível. No mundo sensível está o que se dá no mundo da apreciação, digamos. Da imperfeição, não da perfeição, que se conecta com o bem, com o belo e com a verdade. O que vai fazer Nietzsche é justamente uma transvalorização dos valores, uma transmutação dos valores. Ele vai dizer não, não, não. Ele elimina o mundo suprassensível e baseia sua filosofia no que nós podemos chamar de materialidade da vida. Nesse sentido é que me interessa ligá-lo a Marx. A materialidade da vida. A vida é o conceito essencial na filosofia de Nietzsche. Porém, a vida, em Nietzsche, tem suas características, que são as seguintes.
A vida é devir. A vida advém porque a vontade de poder é o eixo dinâmico da vida. Ao ser a vontade de poder o eixo dinâmico da vida, a vida advém. Esse devir da vida é o devir da vontade de poder. Para onde aponta a vontade de poder? Aponta a encarnar-se em um tipo especial de homem, que Nietzsche vai descrever minuciosa e obsessivamente. Um tipo especial de homem é que Nietzsche chama de trans-homem, ou supra-homem, ou super-homem. A palavra alemã é Übermensch, e é a esse ponto que Nietzsche aspira a chegar. Deste modo, Nietzsche vai definir. E assim Nietzsche vai definir o homem como uma corda estendida entre a besta e o super-homem. E embaixo dessa corda o que existe é um abismo. Ou seja, o homem está no meio entre o super-homem e a besta. O homem é um caminho, um devir, aquilo que o homem deve ser. E o que o homem deve ser é o super-homem, Übermensch. Nesta corda estendida entre o super-homem e a besta, o homem está no meio. E abaixo, um abismo. Eu vou pegar um desses textos de Nietzsche mais duros. Não vamos fazer voltas e vamos pegar logo o mais duro, o mais difícil, o mais estremecedor. Uma palavra de Norberto Bobbio, que não é um brilhante leitor de Nietzsche, mas não o conhece mal. E o rechaça porque disse que há muitos dos seus textos que são demasiadamente estremecedores. Ele também define a Nietzsche como alguém que pensa a marteladas, quer dizer, que pensa com ideias duras, frases duras. E é isso que Nietzsche chama pensar com um martelo. Vamos ver no começo do O Anticristo, por exemplo, quando Nietzsche elege a guerra no lugar da paz, quando Nietzsche elege o ódio no lugar do amor. E até quando Nietzsche diz, não me importa que morram os débeis, pelo contrário, temos que ajudá-los a morrer. Texto que sim, é estremecedor, porque para muitos está aí o germe da eutanásia nacional-socialista. Qual a origem dos valores? O texto que eu vou pegar de Nietzsche é a Genealogia da Moral. A Genealogia da Moral é um texto que, obviamente, trata dos valores morais. Que é algo que parece que todos temos resolvido. Que todos sabemos o que é moral. Mas Nietzsche vai pensar por moral algo bastante distinto ao que isso que ele chamava de burguesia, leitores de jornais, essa gente comum, o alemão cotidiano, esse tão odiado por Nietzsche. Incapaz de chegar aos extremos, o capaz de aventurar-se, incapaz de se aproximar da loucura, ao dionisíaco, que já vamos saber o que é isso. Esse homem totalmente apolíneo, totalmente racional, totalmente desenhado, totalmente traçado pela sociedade burguesa, a que pertence esse homem que Nietzsche vai abominar. Esse homem não é o que vai necessariamente encarnar a moral que Nietzsche vai desenhar em seu livro, a genealogia da moral. A palavra genealogia, enquanto busca das origens. A genealogia é ir em busca das origens. O que seria então uma genealogia da moral?
A genealogia da moral é ir em busca da origem da moral. Como nasceram as palavras que dão estrutura ao pensamento moral da sociedade burguesa do século XIX, que é a época de Nietzsche. Isso é precisamente ir em busca das fontes. E nessa busca das fontes, precisamente no início do livro, Nietzsche conta que aos 13 anos se perguntou sobre o problema do mal. Nietzsche cuenta que a los 13 años se preguntó por el problema del mal. Es uma boa idade para se perguntar sobre o problema do mal. E em qualquer outra idade que você ou eu se perguntar sobre o problema do mal, não poderemos solucionar. A única coisa que sabemos é que o mal está em todas as partes. E até diríamos que é o protagonista da história. Porém, a origem do mal é realmente difícil de decidir, ainda mais apelando aos relatos da Bíblia. Não? Mas o que diz Nietzsche é que, em princípio, ele atribuiu a Deus o mal. O que é um começo auto-evidente, quer dizer, Deus é o criador do anjo caído, de Mefistófeles. Então, se Deus é o criador do Mefistófeles, Deus havia criado o mal. Bom, não vamos nos deter demasiadamente nessas coisas, que são muito sensíveis para a altura que nós estamos aqui em nosso curso. E vamos ver o que faz Nietzsche com a moral. Nietzsche odeia o cristianismo. Detesta o cristianismo. Um dos seus livros se chama O Anticristo. O que detesta no cristianismo? Detesta a brandura, a compaixão, a piedade, detesta o ascetismo, detesta os valores sacerdotais. Nietzsche exalta a vida, Nietzsche exalta a vitalidade, o dionisíaco. Eu lhes devo esclarecimento sobre o dionisíaco, que é fundamental sobre tudo isso. Mas bem, ele se volta furiosamente contra os valores cristãos. Os valores cristãos são, como disse, a compaixão, a moral cristã. Para ele são valores brandos. Há que se buscar os valores duros. E os valores duros ele vai buscar em meio aos homens duros. Os homens duros, para Nietzsche, são os guerreiros. Os guerreiros também vão ser os aristocratas. Então Nietzsche vai em busca da possibilidade, que ele acredita ser muito certa, de se instaurar outros valores baseados em outros princípios. Os valores que vem a instaurar, primeiro, antes de tudo, vai buscar a sua genealogia, vai buscar a origem desses valores. Se havíamos visto que em Platão havia um mundo suprassensível, Nietzsche não vai buscar os valores em um mundo suprassensível. Pelo contrário, ele vai buscar no mundo sensível, sanguíneo, brutal, quase que no mundo das aves de rapina, no mundo dos guerreiros. Então, o que ele vai dizer é que a palavra bom existe desde os gregos. Os aristocratas deram a si mesmos a capacidade de se denominar-se os verdadeiros. A aristocracia grega se denominava a si mesma como os verdadeiros. Quem são os verdadeiros? Os verídicos. Os verdadeiros, os verídicos, são aqueles cuja palavra é a verdade. Quando a aristocracia grega dizia algo, essa era a verdade. De modo que já temos a fonte da verdade. É o aristocraticismo grego. Quem criou o bom? Esse conceito de aristocracia que menciona Nietzsche tem que se entendê-lo cuidadosamente. Não se trata de uma classe social. Pelo menos para Nietzsche. Para Nietzsche se trata de uma classe espiritual, ou, em todo caso, de um elemento filosófico espiritual. A aristocracia, mais que uma classe social, é aquele estamento da sociedade, sem dúvida alto pela sua capacidade de espírito, que é capaz de criar as verdades.
Quer dizer, nós, os verazes, somos os que criamos a verdade com nossos conceitos. Dessa aristocracia, Nietzsche se sente o herdeiro. E a essa aristocracia grega é a que Nietzsche se remete para pensar a sua genealogia da moral. Há um conceito muito interessante que ele introduz, e muito claro, que é o de patos da distância. Nós já havíamos visto em Marx o patos da indignação. São dois patos totalmente distintos. Se Marx exigia a paixão da indignação, Marx exigia que nos indignássemos diante da injustiça. O que Nietzsche pede dos seus aristocratas é que se indignem, desdenhem o baixo, o vulgar, o plebeu. O patos da distância, essa distância que a aristocracia põe entre ela e o plebeu. Entre ela e o vulgar. Entre ela, que é capaz de dar nome às coisas, pois só o fato de nominar as coisas, de criar as verdades, só o fato de enunciá-las, então essa classe espiritual, filosófica e até ontológica, porque cria o ser, mantém um patos de distância frente à burguesia vulgar dos leitores de jornais do século XIX que Nietzsche desdenhava, e também contra os plebeus, contra as classes proletárias, as classes pobres, a que Nietzsche desdenhava profundamente. Existe aqui o sentimento de uma classe superior que tem o direito de reinar sobre as classes inferiores. Tengamos em conta algo, aqui Nietzsche se ha alejado por completo. Temos que ter algo em conta. Aqui Nietzsche se distanciou completamente de Deus. Nietzsche não está pensando em Deus, e muito menos no Deus do cristianismo, e menos ainda em Jesus. Os valores da compaixão, do amor ao próximo, os valores do autossacrifício, do ascetismo, são todos valores decaídos, valores brandos do cristianismo, esse que detesta Nietzsche. Seus valores são da dureza, dos guerreiros, da guerra. E vamos ver ainda valores mais implacáveis que Nietzsche vai defender. Ou seja, o bom surge da aristocracia e da nobreza. O bom é o que dizem os aristocratas. O mal é o que dizem os que não são aristocratas. Tanto os torpes burgueses, os toscos burgueses, como o obscuro mundo da plebe proletária. A origem da linguagem, Nietzsche também atribui aos aristocratas. Porque os aristocratas, ao denominarem as coisas, estão dando nome às coisas. Ou seja, estaria também com a aristocracia grega a origem da linguagem. Essas são as etimologias da palavra bom e mal para Nietzsche. Bom é o que dizem e fazem os aristocratas. Ou seja, aqueles nos quais o espírito está depositado. Aqueles que representam os valores mais altos do espírito humano. Esses valores não são essências vaporosas, essa coisa que se entende por alma. Esses valores são valores carnais, valores vitais, valores da vontade, valores da vida, valores do devir, valores da conquista, valores da guerra, valores da coragem, etc, etc. A palavra mal vai ser para Nietzsche tudo aquilo que sinaliza os inferiores. Os inferiores são, por si mesmos, maus, porque são justamente inferiores. Não pertencem à aristocracia dos guerreiros. Essa vai ser, em última instância, a mais clara definição de aristocracia que vai dar Nietzsche. A aristocracia é sempre guerreira. A aristocracia vai ser o que ele vai chamar mais tarde de ave de rapina, com mais exatidão, a besta vermelha, o viking, o samurai. Tudo isso vai confluir, eu não quero me adiantar, mas vocês já estão se dando conta.
Tudo isso vai confluir no Terceiro Reich, quer dizer, no nacionalsocialismo. Tudo isso foi uma matéria-prima riquíssima para o Terceiro Reich. E, efetivamente, eles se apropriaram dela. Ninguém sabe se Nietzsche foi nazi, mas se parecia bastante. Que relação existia entre o pensamento de Nietzsche e a tardia unificação da Alemanha? Se bem Nietzsche foi um pensador solitário, porque, claro, um sujeito que pensa esse tipo de coisa não vai estar muito acompanhado. Vou dar um exemplo meio vulgar, uma espécie de sanata salvateriana. Nietzsche sai uma manhã, se encontra com um burguês levando o seu jornal, e ele lhe diz: você é um burguês decadente, de uma sociedade decadente, não tem valores morais fortes. Você não representa em nada o espírito e os verdadeiros guerreiros que fizeram a grandeza da Alemanha. E alguém assim não tem muitos amigos. Sem dúvida, vai perdendo um montão de seus amigos. Indudablemente vai perdendo um montão de amigos. Então, efetivamente, era um pensador solitário. E tem algo muito comovente em Nietzsche. Era um pensador doente. Era um homem doente. E era um homem que tinha uma relação, ainda que isso não explique a sua filosofia, muito conflituosa com sua mãe. Ainda mais conflituosa ainda com Elisabeth Foster Nietzsche, que era sua irmã, e é quem vai dar forma final ao que se pretende que seja o cume da obra de Nietzsche, a obra máxima de Nietzsche, que é a vontade de poder. Se Nietzsche era um homem solitário, seu pensamento vamos situá-lo historicamente. Porque Nietzsche, quer queira ou quer não, qualquer dos filósofos que temos abordado em nossos encontros, todos eles estavam em meio de uma história. Todos eles haviam nascido em meio de uma conjuntura histórica que os havia determinado. Não que os tenha determinado na modalidade de um determinismo inapelável, não. Todos foram livres, pensaram livremente, superaram o entorno do seu tempo. Porém, Nietzsche está em meio a uma história. A história que surge de Nietzsche é uma história muito complexa, que é a história da unificação alemã do século XIX. Atenção aqui, porque a tardia unificação da Alemanha no século XIX determina as duas guerras mundiais do século XX. Isso é gravíssimo, então temos que nos ater bem a isso. A Alemanha é uma das últimas nações europeias a realizar a sua unificação. E a Alemanha realiza com o chanceler de ferro, Bismarck, e com o Kaiser Guilherme. A consolida com a Guerra Franco-Prussiana de 1871, onde a Prússia ganha a guerra e desde a Prússia se gesta a unidade da Alemanha. Nessa guerra franco-prussiana, Nietzsche participou como enfermeiro. Atuou durante um tempo e o mandaram para casa. Porém, em uma carta a um amigo militar, Nietzsche falou da grandeza da Alemanha, da grandeza guerreira da Alemanha nessa guerra contra a França. E se mostrou orgulhoso das forças guerreiras do exército alemão. E isso vamos retomar e vamos ver que importância tem. Por agora estamos nisso. A Alemanha chega tarde à sua unificação nacional. Então, eu digo, com certa inocência, ainda que nada que eu digo seja inocente. O filósofo da vontade de poder não terá algo que ver com uma nação que chega tarde. O filósofo da vontade de poder não terá algo que ver com uma nação que chega tardiamente à sua unidade? E quando chega à sua unidade, todos os outros territórios já estão conquistados por outros imperialismos? Chega a essa unidade e tem que rediscutir a organização que tem o mundo e tem que guerrear para ampliar o seu espaço vital? Então essa nação não necessita uma vontade guerreira? Essa nação não necessita uma vontade de poder?
Sim, e tem o seu filósofo, Friedrich Nietzsche, que vai ser o filósofo da vontade de poder. Eu diria e digo que Nietzsche é o filósofo da unidade alemã, através do conceito de vontade de poder. E que essa unida Alemanha tem que instrumentalizar para rediscutir a repartição imperialista do mundo. Nietzsche se caracteriza então por pertencer a esta Alemanha que chega tardiamente à repartição do mundo. É uma partilha, digamos, que a Alemanha vai ter que discutir. Vai discutir porque eles vão dizer que nós precisamos mais. Porque a nossa vontade de poder nos leva a isso. As diferenças com Marx, para mim, diferentemente de outros teóricos que tentam aproximar Nietzsche de Marx, são decisivas. Nietzsche é um filósofo que odeia o socialismo. Porém, esse proletariado que Marx acredita ver pela primeira vez, a ditadura do proletariado, proletariado armado, proletariado lutando por sua própria emancipação, para Nietzsche vai ser uma rebelião de escravos, uma rebelião de plebeus, uma revolução contra a ordem natural que a burguesia deve ter, que a Alemanha deve ter e que a aristocracia deve fechar, digamos. Agora, esse desacordo é muito profundo. Se levarmos em conta que Marx parte da materialidade das classes sociais, das forças produtivas, das relações de produção, e Nietzsche da vida, as diferenças entre um e outro são enormes. E se vê sobretudo na questão da Comuna de Paris. Para Marx, a Comuna de Paris era a luta pela liberação da classe operária. Para Nietzsche, era a insubordinação insolente do povo baixo, dos plebeus. Até a próxima. Se inscreva no canal, dê seu like. No próximo vídeo aqui do canal, a continuação dessa aula sobre Nietzsche. Um grande abraço.